Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Mais uma aula da nossa disciplina de Direito do Trabalho. Nós, nas aulas anteriores, estávamos tratando dos requisitos da relação de emprego e também da figura do empregado, o que caracteriza um empregado. O que caracteriza um empregado, isso é fundamental para que tenhamos também a relação de emprego caracterizada à luz dos artigos 2º e 3º da CLT, artigos que continuarão com a mesma redação após a reforma trabalhista. Ou melhor dizendo, o artigo 2º, a questão de grupo econômico, haverá uma alteração em relação à caracterização de grupo econômico no caso do empregador. Mas nós vamos discutir isso no momento oportuno, nas nossas próximas aulas, quando começarmos a tratar da figura do empregador, o que caracteriza o empregador. Agora, no que se refere aos requisitos da relação de emprego e à caracterização do empregado, não há mudanças com a reforma trabalhista. Na aula de hoje, na aula anterior, nós falamos sobre ações afirmativas. Trouxemos ali algumas situações em que a lei reserva vagas, cria cotas para contratação de algumas espécies de empregados, de algumas características que são tidas como especiais na legislação trabalhista. Nós tivemos a oportunidade de tecer considerações, ainda que rapidamente, sobre a figura do aprendiz, falamos sobre as pessoas com deficiência, falamos, no caso dos concursos da União Federal, da reserva de vagas também para pessoas com deficiência e para negros. Então, nós pudemos analisar algumas dessas figuras que criam cotas para empregados em condições especiais ou sujeitos qualificados, empregados que têm uma qualificação especial, uma situação de trabalho especial, enfim, situações especiais, situações que fogem do ordinário, daquilo que temos como comum e como usual, que é um empregado típico, um empregado, vamos dizer, comum, se é que podemos utilizar essa expressão, ok? Antes de falar de algumas espécies de empregados, porque ainda muito relacionado com essa questão, relação de emprego, empregado, eu vou fazer aqui algumas considerações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, não é mesmo? Esse documento de natureza obrigatória, um documento em que o empregador lança as informações pessoais do empregado e que o empregador é obrigado a lançar informações sobre a vida do trabalhador, sobre a relação de trabalho propriamente dita. Então, essa carteira de previdência trará a data de admissão, trará a data da ruptura do contrato de trabalho, a data da saída, fará as anotações do fundo de garantia por tempo de serviço, trará também anotações sobre férias gozadas, alterações salariais, aumentos salariais e outras condições especiais, enfim, acontecimentos, ocorrências da relação de emprego, ocorrências nessa relação jurídica de direito material, nessa relação que o empregador tem com o empregado. E é muito importante porque é um documento que faz prova, ele traz provas importantes, ele comprova situações que envolvem o contrato de trabalho e que envolvem a relação de trabalho, o que ocorreu durante o vínculo empregatício. E isso é muito importante, não só para o empregado, como para o empregador, como para a fiscalização trabalhista, também
informações que constam dessa carteira, que são lançadas em bancos de dados públicos do Ministério do Trabalho, e da Previdência Social, questões envolvendo o próprio regime de fundo de garantia. Então, a carteira de trabalho e Previdência Social é um documento obrigatório, é um documento essencial e faz prova das alegações, das circunstâncias, dos fatos que são ali registrados. É um documento de natureza pública. A pergunta que se faz é: essas anotações, essas informações, elas fazem prova, mas essa prova, ela tem uma natureza absoluta? A presunção gerada por essas informações é uma presunção que a doutrina e a jurisprudência chamam de iure et de iure, o que significa essa expressão latina? Uma comprovação de natureza absoluta, que não vai admitir prova em contrário. Então vejam, prestem atenção. Não. A resposta é não. Você pode fazer prova em contrário daquilo que está, daquela informação, daquela circunstância que foi lançada na carteira de trabalho e previdência social. Súmula número 12 do Tribunal Superior do Trabalho. As presunções são iuris tantum, ou seja, essa expressão latina diz que admitem prova em contrário. Presunções relativas que admitem prova em contrário, tanto pelo empregado como pelo empregador. Então é possível, sim, fazer prova em contrário. Mas se torna mais difícil essa prova, tendo aí esse caráter oficial do documento e a importância daquilo que é registrado na carteira de trabalho e da Previdência Social. Dito isso, vamos para o quadro para que a gente possa fixar e para que a gente possa detalhar essa questão envolvendo a carteira de trabalho. Não há grandes dificuldades, mas há algumas questões, alguns detalhes que é muito importante você saber, porque vai fazer diferença no concurso, ok? Vamos lá. Então vejam, um documento de identificação do trabalhador serve como meio de prova na área trabalhista e previdenciária. O documento é obrigatório, nós dissemos, não é requisito para configurar o vínculo de emprego. Por que não é requisito para configurar o vínculo de emprego? Faz prova do vínculo de emprego, mas não é requisito, porque vigora no direito do trabalho, nós já estudamos aqui no PCI, o princípio da primazia da realidade, artigo 9º da CLT, o contrato de trabalho, regra geral, pode ser escrito ou verbal. Então, a anotação na CTPS não é um requisito para configurar um vínculo de emprego. Não poderia ser, certo? O prazo e a emissão desse documento. Vejam, é o Ministério do Trabalho, né, que faz a emissão da carteira de trabalho e previdência social. Na CLT existe a regra diz que cabe ao empregador anotar a carteira em 48 horas da data do seu recebimento. Ok? Naquelas localidades em que não há a presença do Ministério do Trabalho e Emprego, de modo que essa carteira não possa ser emitida imediatamente, esse prazo passa a ser de 30 dias. Então, suponhamos que você não esteja numa cidade polo, que o seu município seja muito pequeno, e no seu município não existe um posto do Ministério do Trabalho, que a gente chama de Gerência Regional do Trabalho. Algumas prefeituras menores fazem convênios com a Gerência Regional do Trabalho, que está na cidade de maior porte, na cidade mais próxima, e o Ministério do Trabalho deixa um servidor, um posto avançado naquele município, certo? Para a emissão dessa carteira. Se existir esse posto avançado, se existir órgão do Ministério do Trabalho, no caso, Gerência Regional do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, nesses casos,
o empregador deverá devolver a carteira com a anotação do vínculo de emprego em 48 horas. Caso não haja a presença da autoridade competente para a emissão da CTPS, esse prazo é ampliado para 30 dias, Retirada do CTPS pelo trabalhador, necessidade de comparecimento pessoal. Anotações possíveis. Existem aquelas de natureza obrigatória, a data de admissão, remuneração, condições especiais, férias, mudança nos valores salariais e remuneratórios. Importante que essas anotações, como eu disse, não geram presunções inquestionáveis. E veda-se as anotações desabonadoras. Muito importante isso, né, pessoal? Carteira de trabalho não pode lançar anotações desabonadoras que coloquem aí, que violem os direitos da personalidade do empregado. Vejam, até mesmo naquelas hipóteses é muito comum, reclamações trabalhistas individuais são propostas para o reconhecimento do vínculo de emprego. E o juiz do trabalho, o juízo trabalhista condena a anotação do vínculo de emprego. Normalmente, o juízo fixa um prazo de 30 dias. Nesses 30 dias, se ultrapassado, ou melhor, lançam um prazo menor em 5, 10 dias, melhor dizendo, para fazer essa anotação e estabelece uma multa diária caso esse prazo não seja atendido pelo empregador. Cabe ao empregador anotar a carteira de trabalho, cumprir a decisão judicial, sob pena de multa diária, que no direito processual nós chamamos de astrentes, que é um termo francês, que nada mais é do que uma multa diária de natureza processual para compelir ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida pelo juízo, pelo poder judiciário. Muitas vezes os juízes colocam um prazo limitado. Se em 30 dias, depois de 30 dias sem anotação, o juízo permite que a própria vara do trabalho, a secretaria da vara do trabalho, faça as anotações. Mas vejam, não constará nenhum elemento que permita aos futuros empregadores a descoberta de que foi proposta uma ação trabalhista, que aquela anotação decorreu da condenação pelo Poder Judiciário Trabalhista. Por quê, pessoal? Porque muitos empregadores discriminam aqueles empregados que exercem o direito fundamental de ação, artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. Não deveria ser dessa forma. O Ministério Público do Trabalho tem investigações contra listas discriminatórias. Listas discriminatórias, muitas listas, listas discriminatórias, informações trocadas entre empregadores para vedar o acesso ao trabalho daqueles que buscaram os seus direitos perante o Poder Judiciário do Trabalho. Tudo bem? Então, eu só abri aqui essas considerações porque isso aqui é algo muito importante. Veda-se anotações desabonadoras. Ok? O registro, vejam, além da CTPS, tem as fichas de registro mantidas pelos empregadores. Hoje, com a tecnologia avançada, essas fichas de registro são totalmente digitais. Muitas empresas não mantêm mais aquele registro, a documentação física, aquele documento físico, mantém anotações em âmbito eletrônico, seguindo modelos pré-determinados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ok?
Pois bem, a súmula número 12 é exatamente o mais importante, talvez, né, para que, como eu disse, da presunção iuris tanto, como eu pude falar. E também aqui anotei para vocês o precedente normativo número 98 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é um precedente normativo? Pessoal, no âmbito do TST, nós temos súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Precedente normativo é o nome que se dá para as decisões reiteradas proferidas pela sessão de dissídios coletivos, que nada mais é do que uma sessão composta por um número determinado de ministros do TST que se debruçam sobre questões de direito coletivo trabalhista, questões de direito sindical. As decisões, a jurisprudência pacificada da sessão de dissídio coletivo, ela recebe o verbete que representa essa uniformização da jurisprudência da sessão de dissídios coletivos, recebe o nome de precedente normativo. E esse precedente normativo número 98 vai impor ao empregador moroso uma multa de 1 dia de salário quando ultrapassado o prazo de 48 horas para devolução da carteira de trabalho devidamente anotada. Tudo bem? Em termos jurídicos, o precedente normativo é tão importante quanto a orientação jurisprudencial e quanto a súmula do TST. Tudo bem, pessoal? Certo? É mais uma questão formal do que propriamente uma questão de natureza material ou que tenha um outro efeito diferenciado. Na verdade, há uma equiparação entre esses verbetes dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Veja, ainda no tema CTPS, chamo a atenção de vocês para a questão envolvendo a lei do trabalho rural, trabalhador e empregador rural. No caso, a lei que já é esse artigo 14A foi acrescentado recentemente à lei número 5.8.889 de 73, que é a lei do trabalho rural. Esse artigo 14A criou uma figura já nessa onda da flexibilização que pauta a reforma trabalhista. Importante isso, viu, pessoal? Nós tivemos vários sinais de flexibilização, de apontamento, indicativos no sentido que precederam a reforma trabalhista. Muitas dessas mudanças pontuais em situações especiais foram reproduzidas de uma forma ou de outra na reforma trabalhista, na lei número 13.467 de 2017. Essa é uma delas. O artigo 14A permite naquele contrato por prazo determinado de pequena duração no âmbito rural a dispensa da carteira de trabalho e da Previdência Social. E como ocorre a contratação do trabalhador rural por pequeno prazo, o que seria esse pequeno prazo? A lei diz, aquele que não superar 2 meses no período de 1 ano. Então veja, é muito comum, né, no âmbito rural os contratos por prazo determinado, de acordo com a safra, por exemplo. Nesse caso, ou por uma necessidade de colheita em determinada época do ano. Para desburocratizar, para tornar mais fácil a contratação, essa alteração, esse novo artigo, permite que se faça um contrato escrito, muito importante. Não precisa anotar, pode anotar, ou fazer um contrato escrito onde conste, no mínimo,
expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva. Então veja, esse contrato que não supera 2 meses dentro do período de 1 ano, no âmbito rural, ele pode dispensar a anotação na carteira de trabalho e, no lugar disso, haver tão somente um contrato escrito, desde que haja previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nesse acordo, obviamente, haverá a identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado. Imóvel rural que tem uma matrícula. E, por fim, a identificação do trabalhador rural, com a indicação do seu NIT. Esse NIT é muito importante para fins trabalhistas e previdenciários. É uma numeração, é o número de inscrição do trabalhador, uma espécie de cadastro único do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E veja, muito importante, o produtor rural que pode fazer esse contrato dispensando a anotação na CTPS, ele é o produtor rural pessoa física. Então é um empregador rural pessoa física que explora a atividade agroeconômica, que é o que caracteriza o trabalho, o contrato de trabalho rural. E essa pessoa física, esse produtor rural pessoa física, pode ou não ser proprietário de um imóvel rural. Certo? Então, aqui uma figura que vai ao encontro da característica que toma o direito do trabalho no mundo e no Brasil neste momento, de flexibilização, alguns até diriam de desregulamentação. Mas na verdade é flexibilização porque não elimina uma proteção mínima, apenas deformaliza, apenas traz facilidades para contratações de curto período no âmbito rural. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vejam, espero que essa questão da CTPS, o mais importante é isso que nós tratamos, certo? Então, fiquem com essas dicas aí e não esqueçam, ok? Essa questão das 48 horas, que pode se tornar 30 dias naqueles locais em que não for possível emitir a carteira de trabalho imediatamente, locais onde não há a presença do Ministério do Trabalho, não há um funcionário do Ministério do Trabalho, não há um posto avançado do Ministério do Trabalho. As unidades do Ministério do Trabalho nos municípios são chamadas de Gerência Regional de Trabalho. Aqueles que têm um pouco mais tempo de militância na área trabalhista conhecem por Delegacia Regional do Trabalho, ok? Esse termo delegacia, ele foi deixado, hoje é Gerência Regional do Trabalho, e as gerências regionais do trabalho, elas estão sob, hierarquicamente, no âmbito administrativo, elas estão vinculadas à Superintendência Regional do Trabalho. Superintendência regional que tem sua sede nas capitais dos estados da nossa federação, certo? Tem GRT em todos os municípios? Não. Em alguns, nas maiores cidades, há Gerência Regional do Trabalho e, por vezes, essas GRTs fazem convênios com municípios e criam postos avançados em cidades da micro-região, ok? Naquelas cidades também que têm uma população mais numerosa. Então, fiquem com isso, né? 48 horas, mas naqueles lugares onde não houver possibilidade de emissão da carteira de trabalho, o trabalhador vai ter que se deslocar para outra cidade, para a cidade polo. Nesses casos, o empregador devolve essa carteira em 30 dias. Mas a regra geral, 48 horas. O que mais vocês precisam manter presente, saber, é que aquilo que é anotado na carteira de trabalho gera uma presunção iuris tantum, ou seja, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa que admite prova em contrário, nada obstante a dificuldade da produção probatória contrária àquilo que foi lançado na carteira de trabalho e previdência social. Lembre, aí no caso do trabalho rural, do empregado rural, aquele contrato de curta duração, no máximo 2 meses no período de 1 ano,
pode-se dispensar a anotação na carteira de trabalho, bastando o contrato escrito com as exigências que eu acabei de falar para vocês do artigo 14A da Lei número 5.889 de 1973. Ok? Nós vamos aqui continuar essa aula, né? Vamos falar um pouco da questão do período de experiência. A CLT, no artigo 442A da CLT, não é uma modificação, é uma modificação relativamente recente, já tem alguns anos. Ela, para impedir discriminações ou abuso por parte de empregadores, ela não permite que se exija tempo de experiência. Ou melhor, ela permite desde que essa exigência seja uma exigência limitada a 6 meses. Veja, a tentativa do legislador é interessante, mas na prática, né, pessoal, a gente sabe que o empregador ele não vai dizer que deixou de contratar ou expressamente exigir uma experiência maior para a contratação. Nós sabemos que ele não fará isso de maneira manifesta, até mesmo porque a lei veda que se peça experiência por prazo superior a 6 meses, mas na prática a gente sabe que é muito difícil fiscalizar esse requisito e exigir o cumprimento por parte do empregador. O empregador tem mecanismos para saber e ele pergunta qual o tempo de experiência dos empregados. Certo, pessoal? Ele não vai poder colocar no jornal anúncio de emprego em que ele exige uma experiência, um tempo de experiência naquela atividade, naquela função, naquele plexo de atividades de determinado cargo que está sendo disponibilizado, maior que 6 meses, porque ele não pode. Mas na entrevista, nos mecanismos de seleção dos empregados, isso pode ocorrer e ocorre. É a mesma questão, lógico que aí seria mais grave, daqueles anúncios que exigem boa aparência. Aqueles anúncios discriminatórios em relação à mulher, em relação à cor de pele, em relação à religião, em relação à ideologia, né? Hoje nós estamos em um momento do país político tão complicado, então existe um policiamento, né, por parte de alguns setores e de algumas pessoas. Então a gente sabe que tudo isso tem viés discriminatório e não é possível. O que vocês têm que saber é o texto legal, decorar o texto legal, 442A da CLT. Tá? E também aproveitando ainda nessa aula, estendendo aqui um pouquinho mais, falar da certidão de antecedentes criminais, ok? O TST se pronunciou em julgando recursos de revista repetitivos. Essa era uma questão extremamente complexa no âmbito do Tribunal do Poder Judiciário do Trabalho e hoje foi julgado o recurso repetitivo, repercussão geral, e esse entendimento passou a obrigar todo o Poder Judiciário trabalhista, no sentido que, regra geral, é ilícito exigir certidão de antecedentes criminais. Se isso ocorrer, o dano moral advindo, ele tem natureza objetiva, sequer precisa de comprovação. É aquilo que a gente chama de dano in re ipsa, um termo latino, certo? Um termo em latim, desculpa, melhor dizendo. Só que veja, o TST disse isso, mas criou exceções. Exceções a depender da natureza da profissão, da natureza da função, das atividades a serem desempenhadas. Então, o TST vai diz expressamente nesse julgamento, diz, olha, se for motorista que transporta, né, motorista transporta cargas valiosas, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode exigir antecedentes criminais. Pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão
de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância, pode-se exigir a certidão de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância de antecedentes criminais. Empregados em empresas de vigilância 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 3 vai dizer que se não houver justificativa, está caracterizado o dano moral de forma objetiva. Não, o dano moral aqui não requer comprovação de prejuízo. Ele se dá pela simples exigência. É o dano moral in re ipsa, passível de indenização. Independentemente dele ter obtido sucesso ou não. Certo, pessoal? Não importa se ele foi admitido ou se ele não foi admitido. Então, terminamos a aula aqui
E na próxima nós vamos aí sim começar a falar sobre os empregados especiais. Vamos tratar do empregado rural, do empregado doméstico e do empregado público. Até lá, valeu, tchau, tchau.